Rain Man, Forrest Gump, Dr. Cooper, não são poucos os personagens autistas, ou que parecem ser no cinema e em séries. Mas apesar de ser um tema comum, só começamos a reparar em autismo bem recentemente. Como Paul Oft conta no recomendado Autism's False Prophets, a primeira descrição formal foi feita só em 1943 por Lew Kanner, que reparou em crianças que não conversavam ou conversavam muito pouco, brincavam de maneira repetitiva, queriam os brinquedos e roupas sempre no mesmo lugar e tinham uma facilidade para memorizar listas. Outra característica é a dificuldade de imaginar conceitos abstratos, bem retratada no Destruidor de Guardiões da Galáxia, que é um alienígena autista bastante literal. O nome já era usado desde 1911 e vem de si mesmo, pelo mundo próprio em que as crianças parecem estar. Por muitos anos se achou que o distanciamento das crianças autistas, que não entendem as emoções das pessoas ao redor, nem olham nos olhos enquanto conversam, fosse culpa das mães distantes e frias, o que causou muita culpa em pais por algo que não depende deles. O autismo, ele é uma condição do ser humano, que é uma condição permanente. O indivíduo que que é diagnosticado com TEA, transtorno do espectro autista, ela pode ter uma vida normal, mas a forma com que ela interpreta o mundo é um pouco diferente da que as outras pessoas que são consideradas como normais interpretam o mundo. A criança autista, o jovem autista ou o adulto autista, ele tem uma dificuldade no processo de comunicação. Até pouco tempo atrás acreditava-se que o autista vivia num mundo paralelo e não se comunicava com a sociedade. Hoje a gente já consegue, através dos estudos, saber que a criança autista ela vive no mesmo mundo que a gente, só que ela tem uma dificuldade de comunicação. Então, perpassa os três caminhos, que é a dificuldade da comunicação, a dificuldade do comportamento e a dificuldade das habilidades sociais. Então, qual é a função do psicólogo que trabalha com a criança autista? Auxiliar essa criança nesse processo onde ele vai construir uma ponte com a interpretação da realidade e do viver nessa sociedade que para ele é tão complicado. A criança autista, ela entende o mundo de forma literal. A contextualização, a piada, a palavra que tem duplo sentido, ele vai entender o sentido literal, que é o sentido que está no dicionário. O sentido dúbio ele não entende. Então o psicólogo ele se torna ponte nesse processo. Lá, quando pequenininho, no processo de iniciar a socialização, o relacionamento interpessoal com outras pessoas, o sair do aspecto mais grave para o moderado, para o leve, e aí desenvolver um aspecto onde você tem um comportamento mais sociável, onde você controla seus comportamentos padrões. Mas isso é algo que você vai trabalhando gradativamente com a criança. A função do psicólogo é dar esse suporte e essa orientação através de técnicas, normalmente teoria cognitivo-comportamental. Eu uso muito o ABA, o TEACH, a Sunrise. São alguns métodos que a gente aprende, que a gente estuda para trabalhar com essas crianças e desenvolver as habilidades sociais delas, quando são leves. Quanto mais leve a criança é, melhor ela consegue ter uma qualidade de vida posterior, porque consegue trabalhar, consegue se formar, consegue criar família, consegue criar vínculos e se socializar. Eu me chamo Sandra, sou mãe do Benjamin, ele tem 7 anos. E recentemente, está com uns 4 meses mais ou menos, eu descobri que ele tem autismo. Para mim não foi uma surpresa muito grande, nem foi tão difícil de eu aceitar, porque há bastante tempo eu já vinha lutando para descobrir o que ele tinha, porque ele tinha vários problemas na escola. Então, primeiro de tudo, ele
aos 4 anos ele foi diagnosticado com diabetes, ele acabou desenvolvendo diabetes tipo 1. Então, com isso, a gente ficou correndo atrás para descobrir o que ele tinha, porque ele sempre era nervoso, agitado na escola. E como ele tinha que ter aplicação de insulina, ser furado todos os dias, então isso foi ficando cada dia mais complicado para ele, porque ele ficava sempre muito nervoso. Então, com o passar do tempo, cada dia mais era sempre uma reclamação, principalmente reclamação. E eu fui ficando bem preocupada com isso, apesar de que eu fui atrás para descobrir, mas não consegui descobrir a atual situação dele. Não foi fácil para o meu esposo descobrir recentemente essa questão do autismo. Até hoje ele tem uma forma bem complicada de entender essa situação, pela questão do comportamento dele. Então, para mim, como eu já falei, foi bem mais fácil entender, porque eu sempre acompanhei e estava sempre a par de tudo que acontecia com ele nas escolas. Ele passou por 3 escolas, todas particulares, e sempre tinha o mesmo problema. Ele ficava irritado, jogava as coisas nos colegas, batia nos colegas, falava palavrões. Sempre era a mesma situação. Era muito inteligente, sempre o que as professoras me falavam, mas não queria fazer as tarefas no momento que tinha que ser feito. Então, com isso, eu comecei a ficar bem preocupada, ansiosa demais também, e resolvi procurar um psicólogo, por minha conta. Não tinha acompanhamento de nada, então, por minha conta, eu procurei um psicólogo. E apesar de não ter muito entendimento ainda das coisas, da real situação dele, o psicólogo me ajudou muito. Quando eu contei para ele a situação que se encontrava, o meu filho, na época eu tinha 6 anos, e ele foi feito acompanhamento com ele simplesmente pela questão do diabetes, não o autismo. Isso era fora de cogitação, ainda não tinha nem sido cogitada a hipótese que ele tivesse autismo. Sempre vinha acompanhando pela questão do diabetes. Por ele ser furado, então ele tinha problema de nervosismo, ansiedade, era muito agitado, então sempre isso foi o que era relatado e que era o acompanhamento certo com o psicólogo. Então, apesar de tudo isso, com 1 ano mais ou menos, conversando com o psicólogo, ele descobriu que ele tinha o TDAH. Então, foi a partir desse momento que nós fomos cogitando a hipótese de ele tivesse alguma outra coisa a mais. Então, o psicólogo, para mim, foi importante nesse momento, né? Porque, como eu não sabia a situação dele, ele deu um diagnóstico para ele naquele momento. Então, a gente começou a trabalhar essa parte do TDAH. Ele tinha um déficit de atenção, não queria ficar dentro da sala de aula, saía o tempo todo, não fazia tarefa. E foi passando o tempo e a gente sempre lutando com a mesma situação. Com o passar do tempo, agora, conversando novamente com ele, foi que ele descobriu que ele tinha dislexia da leitura. Ele tinha dificuldade também na leitura. Então ele não aceitava, ele dizia que a cabeça doía, não queria fazer leitura nem nada. Só então, depois disso, a gente conversando, fui encaminhada para a psiquiatra e aí foi diagnosticado que ele tinha autismo. Que ele tem o autismo, né? Então, depois disso, ficou bem mais fácil para a gente poder ter todo um acompanhamento com ele, né? E saber realmente o que ele tem. Ajudar ele nessa parte, né? Foi bem mais fácil. Nessa parte do apoio psicológico, o psicólogo para ele foi fundamental, foi uma importância fundamental, até para mim também. Porque se eu não estou bem para ajudá-lo também não seria possível. O meu filho antes ele não falava muito, ele tinha reações que ele sentiu que ele tivesse que sentir, ele não falava nada para ninguém, não conversava muito. Então, a partir do momento que o psicólogo começou a acompanhá-lo, houve totalmente uma mudança. Pouco a pouco, não da noite para o dia, mas pouco a pouco. Hoje ele está com acompanhamento com ele há 2 anos, o mesmo psicólogo, e ele mudou muito. Eu não vou dizer que 100%, mas ele melhorou e muito.